foi sancionada alterações, portanto, no Código de Trânsito Brasileiro. Estas questões que foram alteradas, elas não começam a valer, não têm efeito imediato, e sim a partir de abril do ano que vem. Salvo engano, dia 21, mas é a partir do mês de abril, então, que estas sanções feitas pelo presidente da República nos últimos dias começarão a valer. Entre elas, e o que levantou um grande debate, foi quanto à renovação da CNH, que passa de 5 para até 10 anos. Mas isso vai de caso a caso. Não são todos, é claro que tem a sua renovação agora até 10 anos. Tem as questões voltadas a limites de idade e também de saúde. Para nos trazer um pouco mais de clareza sobre esse assunto, o que muda na legislação do Código de Trânsito Brasileiro, no estado do Paraná, temos o especialista em educação do trânsito, professor Celso Mariano, que vai nos trazer aqui mais detalhes nesse assunto específico, nesse tópico, falando sobre essa alteração da validade da CNH, que pode chegar agora até 10 anos. Em relação à validade do exame médico, porque não é bem a CNH que tem validade, é o exame médico atrelado àquele documento, tanto que os números permanecem ao longo da vida do cidadão. A pessoa tem boas condições de saúde, hoje é dado até 5 anos para quem tem menos de 65 anos de idade. E quem tem 65 anos completos ou mais, o prazo máximo é 3 anos. A modificação criou aí um nível intermediário. Vai ser assim: a idade do ponto de virada passa a ser 50 e tem uma outra logo lá na frente que é 70. Vamos esquecer aí os 65 anos. E vai funcionar da seguinte forma: até 50 anos são 10 anos de validade máxima. Então, potencialmente, alguém bem de saúde, com menos de 50 anos, pode ter essa ampliação de 5 para até 10 anos. Bom, e se a pessoa tiver 50 anos completos, mas ainda não completou 70? Então, esse prazo máximo é 5, que é o atual. E se tiver 70 anos ou mais, aí o prazo máximo é 3 anos. Essa medida causou muita polêmica, é alvo de debate, inclusive no meio da saúde, mas há um consenso que isso facilita uma parte da vida do cidadão, que precisa ir com menos frequência fazer esses exames, e há várias críticas em relação a passar tanto tempo sem ver um médico. A validade da CNH, a regra é a mesma para todos. Nós temos mudanças nas regras de suspensão. O que é a suspensão? Ora, ninguém nasce com o direito de dirigir. A pessoa tem que cumprir um protocolo, fazer um curso, passar nos exames, pagar as taxas, e então ela adquire uma autorização. É isso que é a Carteira Nacional de Habilitação. É sempre uma autorização por um determinado tempo. Essa autorização pode ser suspensa ou até cassada, dependendo do comportamento do condutor. É um mecanismo que foi posto na lei para garantir que as pessoas que não se comportam bem no trânsito, que não seguem as regras, sejam afastadas ou temporariamente ou definitivamente. Esse definitivo também não é bem assim, porque sempre dá para recuperar. Então, os critérios hoje são os seguintes: quem é que cai em suspensão, que fica aí 2 anos sem poder dirigir, ou menos ainda, o tempo mínimo é 6 meses e é o que normalmente acontece. É aquele condutor que acumulou 20 pontos no seu prontuário. Cada infração, conforme a gravidade dela, tem um número X de pontos que são acumulados. Bem, esse patamar subiu com a nova regra. Lembrando que só vale a partir de 12 de abril de 2021. Aquele limite que hoje é 20 subiu para 40. Mas foi criado também uma escadinha. O projeto original previa simplesmente dobrar, mas saiu da seguinte forma das casas legislativas e o presidente acabou sancionando dessa maneira: só pode chegar a 40 pontos para daí então ser suspenso quem não tiver nenhuma infração gravíssima no seu prontuário. Esse período é sempre o período de 1 ano. É 1 ano de hoje para trás. Imagine aí uma régua cujo comprimento é 12 meses. Essa régua está sobre um calendário infinito e todo dia ela anda um dia para frente. Sempre que nesse comprimento de 12 meses tiver ali 20 pontos na regra de hoje, suspensão. Na regra futura, 40. Mas tem
uma pequena diferença. Agora existe o limite 40, 30 e ainda vai permanecer o limite de 20. Da seguinte forma, se nesse período de 1 ano eu não tiver nenhuma infração gravíssima, eu posso chegar a 40. 2 infrações gravíssimas ou mais, o limite permanece o mesmo de hoje, que é 20 pontos. A diferença para o motorista profissional, que você me perguntou, é que se eu sou um motorista profissional, se eu exerço atividade remunerada, se eu tenho EAR no meu documento, eu usufruo diretamente do benefício dos 40 pontos, independente do número de infrações gravíssimas. Essa é a única diferença que permaneceu, que bastava fazer cumprir as regras que já existíamos, que por mais críticas que houvessem sobre elas, se elas fossem adequadamente cumpridas, nós teríamos um trânsito mais humano e seguro. Nós temos muitos problemas no Brasil por lei que não é cumprida. Nós afrouxamos. É isso que é a lei 14.071 que entra em vigor. É a 39ª vez que alteramos o nosso Código de Trânsito, que está há 23 anos valendo, e é um afrouxamento desse rigor. Isso só faz bem ou só tem algum benefício para aquele condutor que é infrator regular, que é infrator contumaz. E os números mostram muito claramente, infratores contumazes está na faixa aí de 5%, 8%. Então, se é que dá para considerar algum benefício, será para esta pequena parcela. Para aquele condutor que faz o que deve ser feito, o que a boa cidadania determina, né, espera e exige, não vai fazer diferença nenhuma, não é benefício nenhum esses prazos aumentados. Então, está sendo visto com muita crítica, né, com muitas posições contrárias por todos os estudiosos da área do trânsito. É um retrocesso. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.